nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre os dons do Espírito em 1 Coríntios 12, do versículo 4 até o versículo de número 11. Versículo 4 ao 11, nós temos ali uma série de ensinamentos, e aí diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um conforme a utilidade, para ser útil. E começa então uma relação com 9 dons. Nós dividimos esses 9 dons em 3 blocos. Um bloco, que nós já estamos estudando, que é os dons de poder. Dons de poder é aqueles dons que fazem. Nós temos um segundo bloco, que são os dons de revelações, aqueles que mostram alguma coisa. E temos um bloco, o último bloco, que é o bloco dos dons de expressão vocal, os dons que falam alguma coisa. Nós estamos hoje no segundo dom do grupo dons de poder. O primeiro dom que nós estudamos na semana passada foi o dom da fé. Está ainda no ar, é só entrar, procurar na página www.facebook.com/mlcnav. Se você entrar lá, você vai encontrar algumas lives lá, de mês em mês eles deletam tudo. E agora eu estou mandando também para o YouTube. Então, lá no YouTube é @P maiúsculo R C maiúsculo OURA, PR Coura. Procura lá que você vai achar. E você vai poder reaver as mensagens. Então, hoje nós vamos estudar o segundo dom do bloco do dons de poder, que é o dom de operar maravilhas ou milagres, dependendo da tradução. O texto é o mesmo lá, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Nós não vamos ler, você pode ler aí na sua casa. Vamos lá entrar no estudo? Vamos estudar então o dom de operar maravilhas ou milagres. Essa, como eu já disse, é a nossa terceira ministração da série, os dons do Espírito Santo. Já estudamos o dom da fé, agora é o dom de operar maravilhas. Em primeiro lugar, o que não é o dom de operar milagres ou maravilhas? Bom, o vocábulo milagre denota hoje muitas coisas que na realidade não são o sentido específico da palavra milagre. Como tudo na vida nossa, né? As palavras vão se corrompendo, vão mudando, e a gente vai perdendo o sentido das coisas. Você quer ver uma das coisas interessantes? A palavra Senhor na Bíblia, ela é usada para o dono. Alguém numa condição de proprietário de alguém. Então, quando nós dizemos para alguém, ô senhor, eu estou me dizendo, você é meu senhor, então você é meu dono. E o meu senhor não é um ser humano, é Jesus. Mas a palavra que a gente seria mais comum de usar e a gente não usa é você. Por que a gente não usa você? Porque você parece uma ofensa. Mas se você estudar, procurar descobrir, a palavra você, ela foi uma corruptela de vossa mercê, que era usado para tratar os nobres. Era vossa mercê, depois ficou vós mercê, depois virou você. Da mesma maneira, a palavra milagre, ela vem sendo utilizada de uma maneira que não é a original. Por exemplo, nós chamamos de milagre da natureza o pôr do sol. As cachoeiras. Pastor, mas não é um milagre? É uma operação divina, é um poder de Deus manifesto, é um testemunho da glória de Deus. Mas não é um milagre, Deus já pôs lá, está fazendo lá há milhões de anos, 1000 anos e mais 1000 anos acontecendo isso.
Nós dizemos também que um bom remédio e que faz efeito rapidamente, ele é milagroso. Ele é um milagre. Né? A gente está com muita dor de cabeça. Aí toma um Doril, a dor sumiu. Oh, mas foi um milagre. A minha dor de cabeça, ó, passou. Né? Eu lembro de uma irmã indígena que falava assim, o pastor orou e tirou com a mão. Ou seja, expulsou o demônio que estava lá agindo, e ela foi dar testemunho e disse assim, o pastor orou e tirou com a mão o espírito mau que estava na minha filha. Presta atenção. A palavra milagre, ela tem uma coisa tremenda. O novo nascimento, embora seja uma ação miraculosa do Espírito Santo, regenerando o perdido e transformando em filho de Deus, ainda não é uma operação do dom de operar milagres. Olha que é milagroso, hein? A pessoa está vivendo uma vida dissoluta, uma vida sem compromisso com Deus, ela ouve o Evangelho, o Espírito Santo atua no coração dessa pessoa, essa pessoa passa a crer que Jesus é real, que morreu e ressuscitou de verdade, e essa pessoa confessa que Jesus é o Senhor da vida dela. Ele recebe a Jesus como Senhor da vida dela. No instante em que ela se propõe a receber a Jesus como Senhor, o Espírito Santo pega ela e leva lá na cruz, onde Cristo foi crucificado. Espiritualmente, no tempo e no espaço, Deus não tem espaço e Deus não tem tempo. Ele leva você lá e crucifica a pessoa lá. E a pessoa morre para aquela velha natureza humana, aquela velha natureza cheia de pecado, aquela natureza corrupta que Satanás deu. E ele renasce juntamente com Cristo na ressurreição, agora gerado de uma nova semente, gerado da palavra de Deus, um novo coração, um novo espírito, uma nova ligação com Deus e agora legítima. No novo nascimento, quem nasce de novo é o espírito. A alma e o corpo continuam precisando de cuidados. A alma precisa ser transformada através do processo de santificação e o corpo você deve aprender a cuidar dele. Porque quem não cuida sofre, nem eu estou sofrendo problema no meu joelho. Então, quem não cuida sofre. Você precisa cuidar do seu corpo. Esse corpo vai se degenerar e vai ser colocado na sepultura, e lá na sepultura ele vai se desfazer. Mas nós vamos ressuscitar com um novo corpo, um corpo agora espiritual, uma alma transformada totalmente e um espírito repleto da presença de Deus. Aleluia! A cura milagrosa ocorre através da fé ou através dos dons de curar, mas não é através do dom de operar maravilhas. A cura, o milagre do paralítico se levantar e andar eram os dons de curar, que nós vamos estudar na próxima semana. Então, o que é o dom de operar maravilhas? Vamos lá? A primeira definição é uma intervenção sobrenatural de Deus no decurso normal da natureza. Uma intervenção sobrenatural de Deus no decurso da natureza. Exemplo: Jesus estava no barco, deitou-se e dormiu. Os discípulos estavam remando, tinha ali homens experientes, porque eram pescadores, Pedro, Tiago, João, homens trabalhadores. Mas, quando a tempestade veio, eles lutaram contra as ondas, mas chegaram à conclusão de que eles não tinham força contra as ondas. Alguém chamou Jesus. Jesus se levantou e disse para o mar: acalma-te. E disse para o vento: aquieta-te. A intervenção sobrenatural. Deus agiu através do dom de operar maravilhas na vida de Jesus.
Ele deu uma ordem para um elemento da natureza e o elemento da natureza obedeceu. Preciso falar uma coisa que vai te escandalizar. Você sabia que Jesus não fez nenhum milagre porque ele era Deus? Já falaram isso para você? Que todos os milagres, todas as curas, todas as grandes coisas que Jesus fez, não foi porque ele era Deus? Pastor, você está louco? Não. Jesus não viveu aqui na terra como Deus. Jesus veio aqui na terra como homem. Ele só manifestou a sua glória divina, só reassumiu por um lapso de tempo muito pequeno, lá no Monte da Transfiguração. E ele disse para Pedro, Tiago e João, esqueçam isso. E eles esqueceram, e só lembraram depois que Jesus ressuscitou. Então, aqui na terra, todo milagre que você vê, Jesus fazendo coisa grande, ressuscitando mortos, é uma operação de maravilha. Está entrando contra a natureza da morte. Curando enfermos, dons de curar. Parando o vento e o mar, dom de operar maravilhas. Ok? E Jesus disse, olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Se ele era Deus, como é que ele disse isso? Por que ele disse isso? Tem como um ser humano, por mais capacitado ou cheio do Espírito Santo, fazer coisas maiores que Deus? Não, não tem. Porque nós temos uma limitação física como ser humano. E Jesus disse isso dentro do período da sua humilhação, do nascimento, da geração no ventre de Maria, até a morte e ressurreição. Entre o dia que o Espírito Santo fecundou o óvulo de Maria, com Deus Filho esvaziado de seus atributos incomunicáveis, até o dia que, pelo poder glorioso de Deus, ele saiu da sepultura vencedor, nesse espaço de tempo, ele era 100% homem. Então, os milagres que ele fazia não é porque ele era Deus, é porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Você já está cheio do Espírito Santo? Então você pode fazer os milagres que Jesus fez e, se precisar, maiores ainda. Por isso que nós estamos estudando os dons, irmãos. Porque nós somos seres humanos. A capacitação, a manifestação e o poder vem do Espírito Santo, que está dentro de nós. O Espírito Santo veio morar em nós no novo nascimento. E ele está aqui e ele só vai sair quando nós formos para a glória. Nós morremos, vamos descansar na sepultura, o nosso espírito fica com Deus, o Espírito Santo está aqui na terra. No dia que a trombeta tocar, o Espírito Santo sobe juntamente com a igreja. Isso é escatologia, não é dons. Eu quero falar sobre dons. A palavra dinamis é uma palavra grega antiga que significa poder, força, capacidade, potencial ou habilidade, sendo a raiz de termos como dinâmico, dínamo e dinamite. Jesus disse, recebereis poder, dinamis, ao vir sobre vós o Espírito Santo. Então, dentro de você mora o poder de Deus. O poder explosivo de Deus. Ou o poder como de uma dinamite que pode estourar tudo. E por que a gente não faz? Porque a gente precisa aprender algumas coisas. Tá ok? Dinamis refere-se a uma força ativa. Muitas vezes milagrosa e divina, como o poder do Espírito Santo. É diferente de poder delegado, autoridade, ou diferente de força física, que você vai lá na academia, você treina e você adquire força. Não é esse tipo de poder. O poder que se fala aqui é o poder milagroso. Então, alguém disse uma coisa tremenda. A tradução literal de dinamis, ou dinamis,
é explosão de onipotências ou maravilhas compulsivas que estonteiam. Ou ainda, atos de poder. Dinâmica é para nos capacitar a termos autoridade. Só que lá no texto Jesus diz que você vai receber poder, vai receber essa força explosiva do Espírito Santo para você ser capaz de morrer por ele, tá? Terceiro lugar, a importância da atuação desse dom hoje. Esse dom está em atuação hoje? Claro que está. Claro que está. Sábado agora, nós marcamos um mutirão para a parte da tarde, logo após o almoço, para matarmos uma porquinha que tinha aqui em casa. A gente estava engordando ela e chegou a hora de levá-la ao matadouro. Eu com as pernas todas engrugidas, doendo os joelhos, mas os irmãos, o pastor Geraldo e o irmão Vanderlei, decidiram vir ajudar. Glória a Deus por isso. Só que eu comecei a pensar que talvez não fosse uma boa ideia, porque formou um vendaval e uma tempestade, assim para os lados noroeste, sei lá como é que é lá, nordeste, e veio aquela cortina branca e o vento tocando em nossa direção. E eu estava ajeitando as lenhas para a gente colocar fogo do amorzão com água, esquentar para pelar a porca. E eu sentado do jeito que eu estava. Eu senti no meu coração que eu podia fazer isso. Eu virei para a chuva e disse, em nome de Jesus, para por aí. Desvia daqui. E foi preciso ter coragem e fé. Porque eu estava juntando a lenha e começou a chuviscar. De repente, o céu se abriu de um lado e aquela abertura do céu empurrou a chuva e nós tivemos a tarde inteira sem uma gota d'água. Acho que não choveu mais, né? Não choveu mais até agora. Acho que eu vou ter que orar para chover de novo. Só que nesse momento a gente estava ouvindo até o barulho da chuva já. Sim, a chuva estava do lado aqui. A chuva estava pertinho. Nós estávamos naqueles primeiros serenos da chuva. Aconteceu. Aconteceu. Queridos, Deus, ao criar o ser humano, deu ao ser humano o direito de governar sobre a terra. As coisas que acontecem aqui na terra, Deus disse assim para o homem, olha, governa sobre a terra. Governa sobre os animais. Governa sobre os peixes. Governa sobre as águas. Mas, todavia, porém, se ficasse só em Gênesis 2, estava uma maravilha. Mas aí, alguém bota a culpa na Eva, mas eu acho que o Adão foi mais culpado, porque ele não precisava ter comido, não é verdade? E se ele estivesse cuidando da mulher dele, a mulher dele não estava lá namorando com a árvore proibida. Quando o homem pecou, quando o homem comeu do fruto proibido, ele rompeu a ligação que ele tinha com Deus. O espírito do homem morreu. Foi separado de Deus. E Satanás se apossou do direito de governar este mundo. É por isso que nós vemos tantas catástrofes acontecendo e, infelizmente, pessoas culpando Deus, sendo que não é Deus. Ah, você vai dizer assim, não, mas não é bem assim, não. Satanás, quando ele tentou Jesus, uma das tentações foi, me adora e eu te dou todo o poder do mundo. Porque foi entregue. Quem entregou? Adão. Graças a Deus, a fidelidade de Deus, por ele ser fiel no seu propósito, ele só pode realizar milagres na terra através do ser humano. A intervenção de Deus aqui na terra depende do ser humano.
Por que Deus fez grandes milagres, mas teve que chamar homens? Por que ele não agiu por conta própria? Porque ele não pode voltar atrás na palavra dele. Ele pode ajudar o homem quando o homem pede ajuda, mas ele não pode chegar e fazer acontecer de qualquer jeito. Deus é soberano. Ah, pastor, o senhor está negando a soberania de Deus. Pois é. Deus é tão soberano que ele pode se limitar por causa da sua palavra. No Salmo 138 diz que Deus exaltou acima de todas as coisas o nome dele e a palavra dele. Se Deus voltar atrás na palavra dele, ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ser soberano. Ele deixa de ser onipotente. Escuta bem, olha. Funciona mais ou menos do seguinte modelo. O rei Dario foi incitado a colocar uma ordem proibindo oração. Daniel não quis saber da conversa do rei. Ele foi orar da mesma maneira que ele fazia sempre. O que aconteceu? Os inimigos de Daniel, que tinham armado aquela situação, foram e disseram para o rei, ó rei, tem uma lei que não pode mudar aí, que ninguém pode orar. E que quem orar tem que ser jogado na cova dos leões. O rei era tão soberano naquela situação que ele podia dizer, não, vocês me enganaram, acabou, não tem nada a ver não, rasgar a lei. Mas isso faria com que ele se tornasse uma pessoa sem palavra. Como que ele poderia ser acreditado depois se ele voltava atrás no que ele dizia? O que aconteceu? Ele jogou Daniel na cova, mas no coração dele ele queria que Daniel fosse salvo. E no outro dia de manhã ele corre lá e ele fala para Daniel, dar-se-ia o caso que o Deus a quem você serve continuamente tenha te livrado? E Daniel respondeu, o Deus a quem eu sirvo continuamente fechou a boca do leão. Ou seja, Deus interviu. Operação de maravilha, com a natureza. Um irmão que foi ovelha minha, um obreiro que nós amamos muito, o irmão Rubens, mora agora em Nova Andradina, me contou que ele era membro da Igreja da Graça e eles saíram de Aquidauana para Campo Grande, numa caravana que vinham para um encontro com o missionário R.R. Soares. Alguma coisa aconteceu que eles pararam na estrada e descobriram que a água que tinha ou que não tinha, eles tiveram que ir até a sede de uma fazenda. Eles viram uma sede de uma fazenda, o pastor chamou ele e ele acompanhou o pastor. E de repente vem um cachorro muito grande, vem babando assim, furioso. O pastor levanta a mão e diz, em nome de Jesus, pare. Ele para. O cachorro para. O cachorro fica quietinho ali. Por quê? Uma operação de maravilha. Deus não pode voltar atrás, Deus tem que usar nós. Nós. E você sabe por que Deus usa nós? É porque Jesus veio. E esta era uma das necessidades de Deus, Filho, se fazer homem. Restaurar o poder e o governo do homem sobre a terra. Hoje a Igreja de Cristo, eu e você, temos autoridade sobre a natureza, sobre as coisas desse mundo. Nós podemos dizer não para o pecado e podemos dizer não para a força da natureza. É claro que para agir assim, eu preciso estar debaixo do comando do Espírito Santo. Não é toda vez que eu vou levantar a mão para o céu e mandar parar de chover. E vai parar de chover. É preciso que dentro de mim haja o mover do Espírito. E houve
Eu estou ligado nesse negócio de dom desde o dia que nós começamos. Eu estou buscando para Deus e Deus me deu a oportunidade. Já ter acontecido isso antes. Então, Jesus morreu para nós salvar, mas também para nos restaurar aquele homem lá do Éden. E mais, nos tornar cidadãos dos céus. Então, querido, a operação do dom, ela é necessária. Você precisa estar aberto para que o Espírito Santo se mova em você e manifeste o dom da operação de milagres. Nós contamos aqui na mensagem sobre o dom da fé, do caso que aconteceu com o filho da irmã Maria Tereza, que está aqui, que ressuscitou, já era um menininho ainda. O presbítero Sebastião Felipe estava dirigindo o culto do avivamento bíblico em Naviraí, parou o culto, mandou a igreja ficar orando, porque ele ia ressuscitar o Clayton. E ele chegou lá, o ambiente estava pesado, o menino tinha acabado de falecer, ele pegou o menino, repreendeu, orou e o menino viveu. E está vivo até hoje. E como eu disse na semana passada, nós temos um testemunho de uma pessoa não cristã. 2015, quando eu cheguei na Naviraí, eu fui a um despachante que era de uma prima minha, e nós estávamos conversando ali, e ela me contou que a vizinha, uma senhora muito conhecida da família há muitos anos, o nome dela eu não lembro, eu sei que o sobrenome é Fukushima. Ela perguntou para minha prima sobre o menino que morreu e ressuscitou. Como é que ele estava, onde ele estava, ela queria ver ele. Irmãos, Deus ainda está agindo na terra. E o dom de operar maravilhas está à disposição da igreja. O Espírito Santo está querendo se mover, querendo nos abençoar. Mas, ou nós nos rebaixamos, ou nós nos exaltamos. A gente tem que estar na posição correta. Eu não sou nada. Mas se o Espírito Santo agiu em mim, meu irmão, é o Espírito Santo que vai fazer e ele vai dar uma palavra de comando. Eu vou repetir essa palavra de comando e vai acontecer. Quando os homens de Deus de nossos dias, ou nos dias atuais, tomarem a consciência do poder que está à sua disposição no dom de operar maravilha, correrão aos pés do Senhor buscar a atuação do Espírito Santo em seus ministérios. Pois através dele, Deus poderá atuar com poder na terra. Queridos, lá em 1 Coríntios 12, diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus não dá, o Espírito Santo, não dá a manifestação do dom de operar maravilhas para que os homens se exaltem. Não é porque o homem é bom. Não é porque o homem... Não. É porque o Espírito Santo quer fazer e quer manifestar a glória de Deus. Ele usa vaso. E o apóstolo Paulo diz que nós temos este poder dentro de um vaso de barro, para que a grandeza da manifestação não seja do homem, mas seja do Espírito que está dentro do vaso. Nós temos que estar à disposição. Nós temos que estar à disposição. Como atuar no dom de operar maravilha? Pastor, o senhor vai querer agora disciplinar, ensinar como se faz para usar o dom? Não. Eu estou dizendo para você o que a Bíblia ensina sobre as coisas. A Bíblia ensina que nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer a nós mesmos. Eu vou agir por orgulho ou para ser reconhecido? Eu vou falar para todo mundo ouvir, para eu ser exaltado? Ou porque eu quero ser reconhecido?
Eu vou agir porque creio na atuação do Espírito Santo em minha vida? Eu vou fazer? Eu não preciso me amostrar. Não. Eu repreendi o vento, a chuva, sábado. Nem minha esposa ouviu eu falar, mas ela percebeu, ela estava do lado. Eu não gritei, eu não levantei as mãos para os céus e pelo poder que está em mim, pela glória de Deus que está em mim, para! Não! Do jeito que eu estava sentado, mexendo com as madeiras, com as lenhas, eu só olhei e disse: chuva, desvia. Não vem até aqui, para por aí. Em nome de Jesus. E aconteceu. Não foi para me exaltar. Não foi para que eu me amostrasse. Era só eu e minha esposa fazendo outras coisas, cuidando do serviço dela. Ela só percebeu porque ela viu e sabia que eu estava orando pela minha atitude. Depois eu contei para ela, ela falou: eu já sabia. Ela tinha visto. Eu vou agir por causa da necessidade urgente? Ou vou agir porque sinto ser essa a vontade de Deus para aquele momento? Eu agi porque eu senti ser essa a vontade de Deus como testemunho para o pastor Geraldo e para o irmão Vanderlei, que se reconciliou há pouco tempo, e a esposa dele, que se converteu há pouco tempo. A esposa do pastor Vanderlei, a evangelista Cíntia, era um testemunho para eles. Você já está profetizando para esse pastor? Ok? Vanderlei? Não, reconciliou há pouco, eu disse. Disse que eu estou profetizando para o Vanderlei ser pastor. Tomara. Não preciso profetizar, não. Desejo do meu coração que ele cresça. Então, queridos, nós não precisamos agir para se amostrar. Conheça você mesmo. Saiba o que está acontecendo dentro de você. Em segundo lugar, você precisa conhecer como o Espírito Santo tem atuado na sua vida. Qual é o sinal que o Espírito Santo te dá de que alguma coisa está acontecendo? Eu já consigo reconhecer o mover do Espírito Santo? Eu entendo que o Espírito Santo está me conduzindo nessa atitude que eu vou tomar? Se é sim, vamos em frente. Não precisamos ter dúvida. Não tenha medo de passar vergonha, de não acontecer. Apenas faça o que o Espírito manda você fazer. Agir com autoridade no nome de Jesus. Tudo que você for fazer deve ser feito em nome de Jesus. Muitos usam a frase em nome de Jesus, quase como um mantra. Qualquer coisinha, em nome de Jesus. Está repreendido, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Mas nem sabe o que significa. Muitos usam em nome de Jesus como um amuleto. Como se toda vez que ele dissesse em nome de Jesus, ele fechasse o corpo. E as setas do maligno não te alcançam. Não é isso não. A frase em nome de Jesus, guarda isso, é a declaração de que aquilo que falamos ou fazemos tem respaldo na obra de Jesus. Naquilo que Jesus fez. Ou seja, o poder daquilo que Jesus fez ao se humilhar e tornar-se homem. E o que Jesus fez ao se humilhar e tornar homem? Primeiro, venceu o pecado. Segundo, venceu o diabo. Terceiro, morreu crucificado em lugar do ser humano. Quarto, sofreu a condenação ao inferno no lugar do homem. Quinto, ressuscitou pelo poder e a atuação de Deus, conquistando a restauração do ser humano ao relacionamento com Deus através do novo nascimento. Isso é em nome de Jesus. Quando eu digo em nome de Jesus, eu estou dizendo assim,
porque Jesus venceu o pecado, porque Jesus venceu o diabo, porque Jesus morreu crucificado em meu lugar, porque Jesus sofreu a condenação ao inferno em meu lugar, porque Jesus ressuscitou pelo poder de Deus, conquistando a minha restauração ao relacionamento com Deus através do novo nascimento. Eu digo, aconteça! Não é magia. É vida com Deus. É conhecer Deus. Amém? Que a glória de Deus esteja sobre sua vida. Que o amor de Deus te leve a conhecer cada dia mais dessa glória maravilhosa. E que você possa praticar cada dia mais as obras de Deus. Tinha um corinho antigamente, eu não sei se eu vou lembrar tocar ele, mas é assim, ó. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a galvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, aleluia, aleluias, dou ao Rei Jesus. Aleluia, dou ao Rei Jesus.